Olá pessoal, vamos para a nossa terceira videoaula, fazendo essa introdução do estudo de funções. Tá? Estamos trabalhando aqui com essa noção intuitiva de função. Claro que eu nem usei ainda o termo função. Essa ideia a gente vai construir, né? A gente está construindo essa ideia e nós vamos concluir mais para frente, tudo bem? Bom, então vamos lá, continuando. Tudo começou com a história dessa situação, onde existem aqui dois pontos notáveis, né, de uma cidade, Igreja Matriz e Praça dos Touros, ok? Aí elaborei um problema dizendo o seguinte: qual seria o custo de uma corrida de táxi que vai da Igreja Matriz até a Praça dos Touros. Lembrando então que a distância entre esses dois pontos é de 22 quilômetros. Está aqui no texto. A bandeirada é R$ 4,50 e cada quilômetro percorrido por esse táxi custa 80 centavos. Ok? Aí nós fizemos alguns cálculos, vocês acompanharam no vídeo seguinte. E o último cálculo, a última conclusão nossa foi a seguinte, né? Foi resposta a uma pergunta. Os valores que variam, qual é a livre? Dos valores que variam, qual é o livre e qual é o dependente? Ou seja, quem depende de quem? Nós vimos nesse caso que envolvem duas grandezas, né? Esse fato ocorre envolvendo duas grandezas: distância e custo. Distância percorrida e custo da corrida. Ok? A distância é uma variável livre. Por quê? Por que variável? Porque os valores da distância variam. Você pode percorrer 5 km, 10 km, 11 km, 30 km, 1000 km, então varia. E os valores do custo da corrida também variam. Os valores variam. Então, quem percorreu 22 quilômetros vai pagar R$ 22,10, né? Fizemos aqui, ó. Quem percorrer 32 quilômetros vai pagar R$ 30,10. Quem percorrer 20 quilômetros, R$ 20,50. Então, à medida que a distância varia, os valores relacionados a essas respectivas distâncias variam também. Então, existe uma relação entre essas duas grandezas. Os valores de uma se relacionam com os valores da outra. Ok? Então, foi essa a nossa última conclusão. A distância é livre, então é uma variável independente. E o custo depende, é a variável dependente. Por quê? Porque para saber quanto vai pagar, depende de quantos quilômetros o táxi percorreu, né? Qual foi a distância percorrida pelo táxi, né? Para completar a corrida, ok? Tudo bem? Bom, e aí vem então uma outra pergunta, que é o seguinte. Isso é para a gente refletir, tá, pessoal? É possível, nesse contexto, né, nessa história que nós estamos contando, que a gente selecionou, criou para poder desenvolver esse raciocínio, é possível, nesse contexto, distâncias diferentes, olha só, terem valores das corridas iguais? Raciocinem comigo, pensa um pouquinho. Distâncias diferentes terem valores das corridas iguais. Isso é possível? Assim, uma pessoa contratou o serviço desse táxi para andar 10 quilômetros. Outra pessoa contratou o serviço desse mesmo táxi para andar 12 quilômetros. Essas duas pessoas vão pagar o mesmo preço? É isso que ela está questionando. Distâncias diferentes terem valores das corridas iguais? Impossível, né, pessoal? Por quê? Porque o valor da corrida está atrelado à distância percorrida. O que é que nós sabemos? Que cada quilômetro percorrido custa 80 centavos.
Então, se a distância variar, o custo também vai variar. Não tem como a distância variar e o custo não. Nesse contexto, não. Nessa história, não. Existem histórias que isto é possível? Sim, mas nesse não. Ok? É muito normal você acontecer isto num sistema de táxi, de serviço de táxi, onde não tem o taxímetro para poder fazer o cálculo do quanto vai se pagar. É aquilo que é feito, que é acordado na hora que você entra no táxi. Tá? Mas em sistemas organizados isso não ocorre. Ok? Então é óbvio que de distâncias diferentes tem que ter necessariamente valores diferentes. Ok? Então, óbvio que não. Então, a resposta é não. Por quê? Pois, eu posso escrever assim, né? Ó, o custo. Quando eu digo custo, pessoal, eu estou falando dos valores da corrida, né? O quanto vai me custar. Pois o custo depende da distância percorrida, concorda? Ok? Então, se a distância varia, o custo varia também. Concordam? Isso é importante para a gente tirar algumas conclusões futuras. Ok, pessoal? Tá bom? Bem, agora é o seguinte, qual é a sentença matemática que expressa o fato? Bom, é interessante, pessoal, que a gente percebeu o seguinte, que existe um cálculo matemático que a gente faz para relacionar a distância com o respectivo preço da corrida. Não existe um cálculo matemático, tá? A gente fez 3 cálculos. Então, por exemplo, numa distância de 22 quilômetros, o que a gente fez para calcular o custo? Pegou 22, multiplicou por 0,80, né, 80 centavos, e somou com R$ 4,50. Então, a gente fez esse cálculo, concorda? Quando a distância era 32, a gente fez a mesma coisa. Então, existe uma forma, uma maneira de se fazer esse cálculo, obedecendo o que está no enunciado do problema, certo? Nós vamos agora padronizar este cálculo, ou seja, como que é feito esse cálculo de uma forma geral, tá? A gente vai escrever a sentença matemática que é utilizada para concluir esse cálculo. Só que a gente vai escrever de forma geral, a gente vai generalizar. Nós fizemos alguns exemplos. A gente fez para 22, fez para 32, fez para 20. Eu posso fazer para qualquer distância. Posso fazer para 15, para 10, para 1, para 1000, para 500. Então, como é que eu generalizo isso? Então, o que é generalizar, pessoal? É escrever uma expressão que serve para todos os casos, dentro desse contexto. É como se fosse uma fórmula, ok? Antes, porém, olha o que eu fiz aqui. Isso aqui vocês têm no slide, tá? Eu fiz um esqueminha aqui interessante, tá? Eu fiz um esquema onde a gente vai utilizar diagramas. Lembram dos diagramas? Então, diagrama é uma figura que a gente utiliza para representar um conjunto, ok? E aí eu relacionei usando flechas. Lembram das flechas? Então, as flechas nós utilizamos para relacionar elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto, ok? Então, o que eu fiz? Isso é uma ideia, tá, pessoal? Muito utilizada quando a gente trabalha com função, com relação e função. O que eu fiz aqui, então? Num conjunto, tá? Fiz um diagrama para representar o conjunto dos valores das distâncias. Então, nesse primeiro conjunto aqui, ó, esse diagrama aqui, eu coloquei as distâncias. Então, 22, 32, 20, 18.
Professor, mas não tinha 18 lá no enunciado. Sim, mas eu estou generalizando. Eu não posso colocar qualquer valor aqui? Boa pergunta. Será que eu posso colocar qualquer valor aqui? Bom, vamos discutir isso. O que você tem que entender é o seguinte. Esse conjunto foi criado para colocar os valores das distâncias. E o outro para colocar os custos. O quanto vai custar cada distância. E aí eu uso uma flecha para relacionar um elemento daqui com o elemento daqui. Isso é só uma representação, tá? É uma forma de você visualizar através de um esquema esta relação que já faz um tempinho que nós estamos contando, ok? Então, no primeiro conjunto eu coloco a distância, a distância é a variável livre. Esse aqui é o conjunto da variável livre. E aqui é o conjunto da variável dependente. O carinha que está aqui depende do carinha que está aqui. Que você tem que ver. O 22 eu vou ligar com quem eu quero? Não. O 22 eu vou ligar com o número que resultou daquele cálculo matemático. Que cálculo matemático? Eu pego o 22, porque é a distância, multiplico por 0,8 ou 0,80, ou seja, por 80 centavos, e ainda eu somo com o valor da bandeirada. Aí eu concluo que é quanto? 22,10. Não foi isso que a gente fez? Tá? Então eu vou repetir aqui, ó. Eu pego o 22, multiplico por 0,80, porque é o custo de cada quilômetro, é o valor unitário, certo? E depois eu somo com R$ 4,50. Concluindo esse cálculo, vai dar 22,10. Por isso que o 22 está ligado, está se correspondendo com 22,10. E quem que me indica que o 22 está se correspondendo, está se comunicando com ele? É a flecha. Mas é porque a gente quis? Não, porque nós estamos obedecendo um texto. Nós estamos obedecendo uma operação matemática que está no texto do nosso problema. Eu não vou ligar o 22 com quem eu quero. Eu vou ligar o 22 com quem é, de fato, o valor que corresponde a ele, que é o 22,10. Com 32, mesma coisa. Eu pego 32, multiplico com 0,8 e somo com 4,50, que vai dar o quê? R$ 30,10. Por isso que o 32 se relaciona com 30,10. Entendeu? Então, o diagrama, esse esquema, pessoal, é só um visual, é só para visualizar. Fica melhor para entender, para eu mostrar através de uma flecha qual valor está se relacionando com qual valor. Tá? 20, mesma coisa. Eu pego 20, multiplico por 0,80 e somo com 4,50. 20 vezes 0,80 dá 16. 16 com 4,50 vai dar R$ 20,50. Por isso, então, que 20 está, ok? Entender? 18. Então, 18 vezes 0,80 mais 4,50. Então, vai dar o quê? R$ 18,90. E assim, eu posso continuar fazendo esses cálculos. Eu posso colocar nesse conjunto aqui quem eu quiser. Posso colocar aqui o 100? Posso. Se eu colocar o 100 aqui, eu vou calcular, utilizando os dados do problema, com quem que o 100 vai se relacionar. Ou seja, com o preço da corrida para quem percorreu uma distância de 100 km, e assim por diante. Vocês perceberam que é sempre a mesma coisa que a gente faz? Então, é um padrão, existe um padrão. Nós vamos generalizar isso daqui, tá? A gente vai fazer uma generalização. A generalização. Para não ter que ficar escrevendo um por um, a gente vai fazer uma expressão só generalizando. Então, isto é um exemplo, outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Então, para generalizar, pessoal, a gente vai usar o seguinte. A gente não vai usar um desses valores, porque esses valores são exemplos. Então, eu vou chamar qualquer distância de D. Quando eu vou generalizar, eu vou usar letras para representar os valores. D por quê? D de distância. E para cada distância, para cada D, eu vou ter um custo aqui.
Eu vou colocar aqui, portanto, um custo. Pode ser C de custo ou pode ser valor, tá? Vou colocar aqui o valor, V, pronto. E essa distância, seja ela quem for, vai estar relacionado com um valor aqui. Então, à medida que esse cara varia, né, que os valores daqui variam, os daqui também. Só que eu tenho que saber com quem cada carinha daqui se relaciona. Quem me mostra isso, de novo, é a expressão matemática. Tranquilo, pessoal? Ah, infelizmente, o pessoal tá gravando em câmera lenta o meu celular aqui tá um problema, ok? Então vamos lá. Generalizando, que cálculo que a gente faz então para poder chegar ao valor? Então eu pego a distância, que eu estou chamando de D, multiplico esse pontinho sinal de vezes, multiplico por 0,80 e somo com R$ 4,50. Ao fazer esse cálculo, estou calculando o valor. Eu só vou mudar a ordem aqui, tá? Então, eu vou colocar o V primeiro. Então, primeiro você coloca a variável dependente. Então, o valor de uma corrida eu obtenho pegando a distância, multiplicando por 0,80 e somando por R$ 4,50. Ela pode ser escrita assim, ó. Essa é a expressão matemática que eu estou falando. Esta é a sentença matemática. Tranquilo? Tá? Se quiser melhorar, posso escrever assim, ó. V, que é igual a... Primeiro escreve os R$ 4,50 mais 0,80 vezes o B. Pronto. É isso que ele pediu para eu fazer aqui. Qual é a sentença matemática que expressa o fato? Então, eu vou escrever uma sentença que serve para todos. Então, nesse caso, a gente vai usar a letra D para representar a distância e a letra V para representar o valor. Então, V é igual, vou colocar igual eu escrevi o último, R$ 4,50, que é o preço da bandeirada, mais 0,80 vezes a distância. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido útil. A gente volta, portanto, com outras informações, outras ideias e até resolvendo exercícios. Até mais, pessoal.